Alunos dos sextos anos, nós estamos encerrando nesta semana o tema maior que a gente vem estudando há alguns dias, algumas semanas aí, Egito Antigo. Lembrando, a gente começou falando sobre a unificação dos povos antigos, né? E vimos falando depois sobre sociedade, sobre religiosidade desses povos que se desenvolveram aí em torno de 3, 4 mil anos antes de Cristo. Uma civilização, portanto, remota, como a gente diz, né? E o que a gente pode destacar como legado dessa civilização, ou seja, aquilo que ficou, aquilo que a gente adota nos dias de hoje como aprendizado, que a gente pode levar em conta hoje em dia nos nossos conhecimentos. Então, a gente vai passar por alguns trechos aqui que eu destaquei para vocês, e vamos comentar juntos sobre a civilização egípcia antiga. Lembrando, é uma civilização, né, pré-história, vamos dizer assim, porque vocês sabem que a pré-história ela se determina pelo fato de o homem ainda não ter o domínio da escrita. Então, logo começa-se a ter o domínio da escrita. Aí a gente chama esse período de história, que depois se divide em história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, que é o que a gente está vivendo hoje. Essa civilização, portanto, o Egito Antigo, que a gente estudou, que a gente está encerrando hoje, ela se deu ali por volta do terceiro, quarto milênio antes de Cristo, né? E a gente estudou muito aí sobre os faraós, sobre a organização da sociedade egípcia, né? Uma forma de sociedade para aquele período, já com o grande governante, que foi o faraó, com plenos poderes, né? Governando de forma absoluta, podendo, entre aspas, quase que fazer aquilo que bem entendia, e ele era considerado um rei divino, ou seja, ele era divinizado porque se consideravam que o próprio faraó era um deus em terra, né? Mas a sociedade egípcia era toda ela bem distribuída, com cada um na sua função, né? O seu governo era desse jeito, o governo daquele povo, como a gente tem hoje, os governos com presidente, com vice-presidente, ministros, cada um dentro da sua função, né? Nós já tínhamos isso naquele período. Uma outra questão que se destaca muito, e esse talvez seja um dos pontos principais em relação ao Egito, a religiosidade, né? Muitos deuses e um apreço muito grande à religião. A religião interferindo em tudo, dentro da política e dentro da vida cotidiana dos egípcios. O que vale salientar aqui de uma diferença que existe é que, pelo menos se procura fazer, e aqui no Brasil é assim, é que a gente tem no Brasil atualmente um Estado laico, né? O que vem a ser um Estado laico? É um Estado que não tem lado nenhum por nenhuma religião, né? Cada cidadão, cada comunidade tem direito a praticar aquela religião que ele acha melhor para si. Já naquela época do Egito Antigo, não, a religião ela interferia muito dentro do governo. Governo e religião estavam imbricados, estavam praticamente unidos. Então a religiosidade ela interferia diretamente na forma de governar. Tá? Então essa é uma diferença. Hoje a gente tem aqui no Brasil, e se procura ter, parece que em outros países também, a não ser lá no Irã, aqueles povos lá do Oriente, onde a religião predomina quase que acima da forma governamental de ser, a gente tem no Brasil um Estado laico. Isso se deu a partir de quando? Vocês lembram quem estudou a história do Brasil? O Estado laico a partir da proclamação da República, onde se determina que o governo não interfere ou não tem poder de interferir em questão de religiosidade, né? Lembrando rapidamente, aqui no Brasil, quando a família real veio para o Brasil, em 1808,
eles determinaram que era a religião católica que seria oficial do Brasil, né? Ou poderia ser uma religião protestante, ou poderia ser uma outra religião evangélica qualquer, né? A partir do momento da proclamação da República, a gente tem uma determinação de um Estado laico, ou seja, sem religiosidade, né? Cada um assume aquilo que quer dentro do seu pensamento. Então essa é uma diferença que tem em relação ao Egito daquele período, onde a religião predominava junto com o governo, né? Praticamente todas as decisões tomadas, todos os rumos seguidos naquele período, se fazia valer pela religião, pelos deuses, pelas crenças daquilo que os deuses determinavam. Hoje em dia, no Brasil e em outros países, a gente tem o chamado Estado laico, que é um Estado livre que determina que cada um tem sua religião de acordo com o que quiser. Outra situação que a gente pode notar que nos chama atenção em relação ao Egito Antigo é essa questão da prática da mumificação, que é a conservação dos corpos para uma suposta continuidade da vida. Mas o que isso fez levar o povo egípcio daquele momento? Com essa questão da prática da mumificação, eles tiveram um conhecimento grande de anatomia, né? Então os historiadores aí, através de pesquisas que fizeram, pelos fragmentos de livros, constataram que no Egito já se fazia cirurgias naquele período, porque eles praticamente conheciam a anatomia do corpo humano devido a essa mumificação. Por quê? Quando eles mumificavam o corpo, eles tinham que fazer um corte lateral nesse corpo e tirar os órgãos lá de dentro. Só ficava o coração, né? Vocês devem ter lido isso lá na prática da mumificação. Então eles acabaram tendo uma noção básica de anatomia, de conhecimento do corpo humano, e por si só acabavam fazendo depois cirurgias por esse conhecimento adquirido. Devem ter visto também que a história nos conta que a primeira médica da história foi lá no Egito. Tem o nome dela aí para vocês verificarem. Então a gente cita, além dessa forma governamental já organizada, né, com o faraó como grande líder, como grande monarca, vamos dizer, daquele período, né? Ele recebia a determinação de faraó, mas era o grande e poderoso que governava o Egito. Então, além dessa sociedade política organizada, eles tinham essa prática de mumificação que o fazia ter conhecimento pela anatomia, onde já faziam cirurgias naquele período antigo, né? A questão da religiosidade, uma prática religiosa muito forte naquele período. Uma outra questão também que nos fica daquele período que a gente pode relevar, o conhecimento da escrita. Quer dizer, para aqueles povos tão antigos, eles fizeram um código de escrita, até de difícil de se decifrar, que demorou tempos depois, que é chamada escrita hieroglífica, já vem daquele ponto. Então, essa prática de anotação, de controle de dados, né? A história nos diz aí pelas pesquisas que haviam documentos oficiais dos faraós daquela época. Então, tudo isso nos mostra que, apesar de muitos anos atrás, era um povo já avançado para o seu tempo, né? Já com preocupações de documentação, de organização, correto? Também a gente vai destacar como um ponto muito importante, né, a construção das pirâmides. Como que aquilo enorme daquele jeito foi construído. Tem-se umas histórias de brincadeira que as pirâmides foram construídas por ETs, né, por extraterrestres. Logicamente que isso não existe. A gente não tem uma precisão absoluta de como que essas pirâmides foram construídas, né? São construções gigantescas. O que a gente pode concluir
que são construções gigantescas, os que nos fazem pensar que naquela época dominavam um conhecimento arquitetônico considerável, né? Ou seja, a inteligência, uma noção de arquitetura, de construções, né, muito grandes, porque senão eles não teriam construído isso num período que não havia recurso algum, guincho, guindaste, tudo na base da força do ser humano e da sua inteligência para conseguir levar essas pedras enormes até aquelas alturas lá. Tá certo, pessoal? Esse é um apanhado geral sobre esse povo egípcio, né, que esteve vivendo aí durante muitos anos atrás, né, 2, 3 mil anos atrás, que nos faz pensar o quanto, para aquele período, eles eram avançados, na sua forma de organização, na sua forma religiosa, o seu já muito bom conhecimento na área da medicina, né? Tudo isso nos faz pensar e tudo isso nos faz concluir o quão importante e o quão relevante é esse povo egípcio antigo. Pessoal, façam as leituras dos textos, bons estudos a todos. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade, numa próxima aula, agora abrindo uma outra temática, uma outra situação, outro estudo para vocês. Espero que fiquem bem. Toda essa onda de pandemia, por mais que esteja demorando, mas a gente está torcendo, está fazendo um pensamento positivo para passar logo, e a gente volta a se encontrar em breve em aulas presenciais. Tomara que dê tudo certo. Um grande abraço a todos, fiquem bem junto de suas famílias e até uma próxima oportunidade. Até lá!